Bom, pessoal, então agora nós vamos finalmente instalar o Debian, ok, dentro da máquina virtual. Esse vídeo vai ficar um pouco grande porque são alguns passos, vocês vão perceber. Provavelmente você que está me assistindo já instalou o Windows, né? E o Windows geralmente, até que o Windows 10 ele está um pouco maior a quantidade de etapas, mas na época o Windows 7, por exemplo, ele fazia umas 5 perguntinhas, né? 5, 6, você tinha umas 5, 6 janelinhas e aí ele já instalava, né? Se você já instalou a distribuição Ubuntu também, o Linux Ubuntu também, são poucas perguntas, geralmente 5, 6 janelas, né? Mas no Debian ele é bem assim, ele tem bastante tela, ele vai perguntar várias coisas, ele é bastante detalhista, tá? E para a gente poder instalar o seu servidor. Primeira tela aqui, ele pergunta o seguinte: você quer usar a instalação gráfica ou a instalação comum? Presta atenção nisso aqui. Nós vamos usar um servidor Linux e geralmente, né, quase sempre, né, em 90% dos casos, um servidor Linux não tem interface gráfica. Tudo bem? Então você vai operar tudo através de comandos. É exatamente por esse motivo que eu estou fazendo esse curso, porque eu já devo ter comentado no primeiro vídeo, né? Os alunos sentem muita dificuldade quando vai para o terminal, né? E tem que fazer tudo através de comando. Então o objetivo do curso é esse: você saber se virar dentro do terminal de um servidor Debian, tudo bem? Mas presta atenção, aqui nessa opção ele está perguntando o instalador, ou seja, você quer que o programa de instalação seja um programa gráfico ou seja um programa modo texto. Então aqui não tem nada a ver com você. Se eu marcar essa primeira opção, não estou falando que é para instalar a interface gráfica, estou falando que o instalador vai ser gráfico, tudo bem? Então vocês podem apertar o Enter aqui logo de cara, tudo bem? Na instalação gráfica, tudo bem? Ele cresce aqui um pouquinho a janela. Deixa eu chegar um pouco mais aqui para o meio aqui. Novamente aparece aqui uma mensagenzinha aqui, né? Vou mandar aqui não aparecer de novo, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Olha, agora está com o mouse integrado, então não preciso mais apertar o Ctrl, tudo bem? Então, primeira tela aqui da instalação. Então, repare que isso aqui é um instalador gráfico, né? Ou seja, eu consigo mexer o mouse aqui dentro, tá? Mas não quer dizer que a instalação, necessariamente, eu estou instalando a interface gráfica. Lá no final vocês vão ver isso aí, tá? Então, primeira tela aqui, ele quer saber a língua, né? Então, aqui nós temos aqui português do Brasil, tudo bem? Então, marco aqui a opção português do Brasil, mando continuar. Então vocês já podem perceber que ele já mudou aqui, né? Então agora já está tudo em português, na outra tela estava em inglês, né? Então ele pergunta o seguinte: você está exatamente aonde? Brasil ou Portugal? Estou em Brasil, então continuar. E aqui ele quer saber qual é o seu teclado, tudo bem? O teclado que no Windows você já deve conhecer como teclado ABNT, né? Aquele teclado que tem o cedilha, coisa e tal. E aqui ele é conhecido como português brasileiro. Tudo bem? Então é esse aqui que já está selecionado. Se você estiver usando o teclado americano, seria esse aqui, inglês americano. Tudo bem? Ou seja, eu comprei um computador, um notebook lá nos Estados Unidos, né? Mas em geral aqui no Brasil a gente usa o teclado ABNT, seria esse português brasileiro. Então continuar, ele vai agora fazer algumas verificações, né? Tá lendo a ISO, tudo bem? É interessante a gente observar o que ele está fazendo, né? Ele está carregando aqui alguns arquivos. Daqui a pouco, o que ele vai fazer? Ele vai tentar puxar um IP da rede, tudo bem? Como a gente configurou a rede lá em modo bridge, ele vai... É como se essa máquina virtual fosse um computador na sua rede, interligada, no meu caso aqui na minha rede wireless. Então, assim como o meu roteador dá IP para o meu celular, dá IP para o tablet, dá IP para esse computador, ele também vai fornecer um IP para essa máquina virtual. O IP, a máscara de subrede, gateway, DNS, né? Então, eu acho que foi até a tela aqui, aqui, configurando a rede. Se ele parar aqui é porque deu algum problema, mas ele passeando lá, ó, configurando a rede com DHCP, finalizada com sucesso. Quase não deu para ler. Tudo bem? Mas, ou seja, agora essa máquina já está conectada
a máquina virtual já está conectada na rede. Agora ele quer saber o nome do servidor. Eu poderia botar aqui servidor, né, ou então serve web, tudo bem? Eu vou chamar a máquina de servidor, tudo bem? Então, continuar. Nome do domínio, isso aqui não tem necessidade da gente configurar. Também não vou entrar muito em assunto disso aqui, porque, né, ser um assunto um pouco mais longo, mas em geral a gente tem como configurar isso depois lá dentro. Então, que deixa em branco, continuar. E agora uma coisa muito importante, ele vai precisar saber para você definir a senha do usuário root. Bom, pausa agora para a explicação. Você que nunca mexeu no Linux, o que acontece? Todo Linux tem um usuário, um super usuário, usuário principal chamado root, tudo bem? ROT. Então, esse usuário root, todo Linux tem, e ele pode fazer tudo dentro do sistema, tudo bem? Ele não tem como apagar, ele sempre vai existir, ok? Então, é o principal usuário. Se você está acostumado com o ambiente Windows, né, geralmente o Windows tem um usuário chamado Administrator, né? Já vem por padrão nos Windows, né? Então às vezes vem desabilitado, né? Mas seria como se fosse o usuário root, tudo bem? Se você não sabe da história, né? O Android, né? Ele usa o kernel do Linux, né? E aí o Android que está rodando no seu celular usa o kernel do Linux, é um equipamento Linux, é um sistema operacional Linux, e por ser um Linux, ele também vai ter um usuário root. Só que aí o que os fabricantes fazem? Eles bloqueiam o usuário root, porque senão você pode fazer muitas coisas no seu celular, inclusive danificar o seu celular, porque uma vez estando como root, você pode, se você fizer besteira, você pode inutilizar o sistema. Então eles geralmente bloqueiam, e aí existem alguns programas, né? Tô explicando aqui para vocês que existem alguns programas que desbloqueiam o seu celular, né? E aí eles, na verdade, e aí tem um procedimento que ficou conhecido como rotear o celular, né? Liberar o usuário root, né? Seria exatamente isso. Ele está tentando liberar o usuário root do seu celular. Então essa expressão assim, programas para rotear o celular, seria liberar esse usuário root, tudo bem? É muito importante a senha aqui do usuário root, tudo bem? Eu vou definir aqui uma senha, certo? Ok? Ele pede para repetir a senha aqui. Se você quiser mostrar a senha, é só clicar aqui em mostrar a senha, tudo bem? Que ele vai mostrar. Então eu vou continuar. Essa senha aqui não pode ser esquecida, tá? E também tem que tomar muito cuidado para divulgar essa senha para as outras pessoas, ok? Basicamente tudo que a gente vai fazer nesse curso aqui eu vou estar fazendo usando o usuário root, tudo bem? Então essa senha é muito importante, não pode esquecer dela. Continuar, ele vai pedir para criar um usuário comum na sua máquina, tudo bem? Vou criar um usuário Vinícius, vou continuar, né? Aqui naquela tela eu poderia botar meu nome completo, Vinícius Barcelos da Silva, não precisa, né, não tem necessidade disso. Aqui de fato é o nome da conta, o nome do usuário da conta, e aqui eu não posso usar espaço, não posso usar letra maiúscula, não posso usar acento, né? Então deixa Vinícius mesmo, continuar. E agora a senha para o usuário. Então a senha para mim, repetir a senha, tudo bem? Então continuar. Então agora ele vai fazer mais algumas configurações, obtendo a hora da rede, né? A próxima parte ele vai cair na parte de particionamento, tá? Enquanto ele está carregando aqui, já vou adiantando. Ele vai chegar numa parte que é para você configurar as partições no seu disco, tudo bem? Eu vou até abrir aqui. Bom, na verdade aqui ele está perguntando aqui questão de fuso horário antes da questão do particionamento. Então eu vou vir aqui, vou dizer que eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, tudo bem? Continuar. E agora ele vai cair na parte do particionamento, tudo bem? Então vamos entender aqui uma coisa aqui no Linux aqui, certo? Um parênteses aqui. Eu vou abrir essa figura aqui para vocês poderem compreender legal, né? Como é que funciona a estrutura de arquivos e diretórios no Windows, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu computador. Eu tenho aqui 3 partições, vocês podem perceber aqui, estão vendo? Eu tenho aqui 3 unidades, C2 pontos, D2 pontos e A2 pontos,
tudo bem? Na verdade, isso aqui são o quê? São 3 partições no único HD, né? Então, eu dividi meu HD em 3 partes, cada uma eu até dei uns nomes aqui, dados grandes, dados, e aqui é onde está o sistema. Mas, em geral, o sistema está dentro de uma unidade, que é a chamada C2 pontos. Se eu plugar aqui um pendrive, ele provavelmente vai receber a letra F2 pontos, tudo bem? Então, na verdade, você tem o que? Várias estruturas de arquivo. Tem o C2 pontos com tudo que tem dentro, tem o D2 pontos com tudo que tem dentro, tem o E2 pontos com tudo que tem dentro. E se eu clicar aqui no C, então eu estou dentro da unidade C, olha só, reparem aqui, né, o C2 pontos, eu estou dentro dele, eu tenho aqui vários diretórios, então arquivos de programas, usuários, Windows, né, vários programas, várias pastas, né. Se eu entrar aqui em Windows, eu tenho diversas outras pastas, né, então agora eu estou dentro aqui do C2 pontos /Windows, né, e aí eu tenho diversas outras pastas. Isso aqui eu acredito que vocês estão acostumados, né, no ambiente Windows aqui, não vou me estender nisso aqui. Como é que funciona as coisas no Linux? O Linux ele não tem várias unidades, você tem uma árvore de diretórios única, e aí lá para frente eu vou explicar melhor isso aqui, tá? Mas o mais importante nesse momento é o seguinte: a raiz da nossa estrutura é a barra, tudo bem? Então a barra ela vai ser a raiz da estrutura. A barra seria a mesma coisa do C2 pontos, tudo bem? Então dentro da barra, dentro da raiz, você tem uma série de diretórios padrões, tudo bem? Os diretórios que a gente mais vai usar vai ser o diretório etc, o diretório var, o diretório home, isso tudo aqui eu vou estar explicando aqui ao longo, né, do curso para vocês, tudo bem? Mas aqui já tem uma explicação aqui do que significa cada diretório. Dentro de um diretório tem outros diretórios, então, por exemplo, aqui no diretório var, né, que ele fica aqui dentro da raiz, por isso que está assim /var, eu tenho o diretório, por exemplo, log, certo? Que é onde ficam armazenados os arquivos de log do sistema operacional e das aplicações, tudo bem? E aí, então, a estrutura de diretórios ela é feita dessa forma, tudo bem? De qualquer forma, o que vocês precisam saber é que a raiz da estrutura de arquivos e diretórios é a barra no Linux, né? Seria o equivalente ao C2 pontos no Windows, tudo bem? Então, dito isso, o que eu preciso fazer? Ele vai aqui cair em uma tela pedindo para eu particionar o HD. Eu vou usar aqui a opção manual, eu quero particionar do jeito que eu quero, tudo bem? Do jeito que eu quiser. Vou vir aqui em continuar, tudo bem? E aqui está o meu HD, né? A gente tinha definido lá 20 GB, né? Aparece aqui como 21,5, isso não tem problema. Aqui no VirtualBox vai aparecer sempre um pouquinho a mais, tudo bem? Mas esse aqui é o seu HD, certo? Se eu der 2 cliques aqui nesse HD, o que vai acontecer? Ele me pergunta o seguinte: você selecionou um disco para ser particionado, mas não tem uma tabela de partições nesse disco, tudo bem? Você quer criar uma tabela de partições, ou seja, essa tabela de partições é uma tabela onde dentro é uma estrutura, ele vai preparar o disco para poder receber partições, para você poder particionar o seu disco, tudo bem? Então eu vou clicar aqui em sim, quero criar essa tabela de partições, continuar, e aí pronto, agora ele criou uma tabela de partições aqui. Então ele detecta aqui, tá o espaço todo aqui do disco, 21,5 GB, está como espaço livre. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 2 partições. Por que 2? A primeira partição vai ser a partição, deixa eu sair aqui, vai ser a partição para a raiz do Linux, tudo bem? Que seria o que? A barra, né? O equivalente ao C2 pontos, ok? Então eu vou vir aqui, vou dar 2 cliques aqui, tudo bem? Vou pedir para criar uma partição. Se você quiser, você pode dar 2 cliques ou pode clicar aqui em continuar, tudo bem? Então, criar uma partição. Aqui ele me pergunta o tamanho, eu vou botar aqui 20 GB, tudo bem? Certo? 20 GB, né, que ele está detectando aqui como 21,5, certo? Vou pegar quase tudo, ok? Continuar, né? A partição vai ser do tipo primária, continuar. Eu quero no início do HD, continuar, e aí
ele me pergunta aqui, usar como sistema de arquivos ext4. O ext4 é o sistema de arquivo que a gente utiliza bastante aí no Linux, né? Existem outros sistemas de arquivo, se eu der 2 cliques aqui aparecem outros, tá? Mas o ext4 é o mais usado aí no ambiente Linux, né? Você que está acostumado com Windows, né, você já deve ter ouvido falar de FAT32, de NTFS, são sistemas de arquivo que são usados no Windows. Aqui no Linux a gente usa o sistema de arquivo ext4. E aí vem aqui o ponto de montagem. Então aqui no ponto de montagem está aqui o que? A raiz, a barra. Quer dizer o quê? Que essa partição de 20 GB que eu estou criando vai ser a raiz do meu sistema, onde ele vai instalar de fato o Linux. É como se fosse o C2 pontos, onde ele vai botar tudo ali dentro, tudo bem? Então aqui eu só vou clicar aqui, ó, finalizar a configuração da partição, né? Então eu criei uma partição aqui que vai ser a raiz do meu Linux. Agora eu vou criar uma outra partição aqui que vai ser a partição que a gente chama de partição swap, certo? O que é a partição swap? Partição swap é o seguinte, é a chamada memória virtual. Então vamos recapitular aqui, quanto de memória essa máquina virtual tem? Essa máquina virtual tem 1 GB de memória, tudo bem? E o que acontece quando, se por algum acaso ele usar até 1 GB, tudo bem? Ela não deixa você mais abrir programas, a máquina pode até travar, né, em uma situação assim, tudo bem? Ela começa a ter problemas. Então o que é a memória virtual? A memória virtual é um espaço no HD que ele usa como uma extensão da memória RAM, tudo bem? Eu devo deixar aqui na descrição aqui alguns links aí para vocês poderem dar uma lida em algumas coisas que eu estou falando aqui, tá? Para vocês poderem estudar melhor isso aí. Então é uma extensão. Você não é obrigado a criar partição swap, tá? Mas talvez seja interessante, ok? Mas se você está trabalhando numa máquina onde tem bastante memória, né, eu particularmente não crio, tudo bem? Se eu tenho memória RAM disponível aí à vontade, eu não crio a partição swap, mas é um padrão aqui você criar, você pode criar. Então eu vou usar esse 1,5 GB para criar a partição swap. Então deixo aqui espaço livre, continuar, criar uma partição. Ele me deu aqui o tamanho que restou, eu vou continuar, do tipo primária, continuar, e aí eu vou onde está aqui o ext4, ó, usar como, onde está ext4, eu vou dar 2 cliques e vou marcar aqui, ó, área de troca swap, tudo bem? E aí você vê que some um monte de coisa aqui, tudo bem? Então essa partiçãozinha aqui, essa segunda partição, vai ser usada como uma partição swap, tudo bem? Ou seja, uma memória virtual, uma extensão da memória RAM. Então vou clicar aqui, finalizar a configuração da partição, continuar. E agora pronto, eu particionei meu HD em 2 partições. Na verdade, é como se eu estivesse usando apenas a primeira partição, só a primeira partição que eu de fato vou acessar, que é a raiz. Tudo bem? Essa partição swap ele usa para memória virtual. Então, se acabar aquele 1 GB da memória RAM, ele começa a usar o HD como uma extensão da memória RAM. Tudo bem? Vinícius, sempre vai ser assim em um servidor? Não. Vai ter uma aula lá na frente que eu vou estar falando de sistemas de arquivo, de pontos de montagem, e aí eu vou voltar nessa tela aqui, vou fazer uma nova instalação lá na frente, onde eu vou dar algumas dicas do que a gente faz no servidor. É comum a gente dividir, criar algumas outras partições para salvar determinados tipos de arquivo. Mas para esse início de curso, só a partição da raiz do Linux, da barra, já é suficiente. Vou clicar aqui, finalizar o particionamento, escrever as mudanças no disco, continuar. Ele vai perguntar, tem certeza que deseja escrever no disco? Ou seja, o que tiver no disco vai ser apagado, coisa e tal. Vou clicar aqui em sim, tenho certeza, continuar. Então olha lá, ele está formatando as partições, está criando, ok? E agora ele começa, já que ele agora já fez a raiz do sistema, ou seja, ele já botou no HD virtual aonde que o Linux vai ser instalado, tudo bem? Que vai ser lá na partição onde eu designei para barra. Ele já está começando a instalar algumas coisas,
tudo bem? Ele está puxando lá da ISO e instalando alguns pacotes, tudo bem? Agora ele vai cair em uma tela, né? Já vou adiantando para vocês, onde ele vai querer saber da internet que ele vai puxar os programas. É o que nós chamamos de repositório, tudo bem? Antigamente, há 10 anos atrás, era mais, quando eu dava aula de Linux, há 10 anos atrás, eu falava de repositório com meus alunos, e meus alunos ficavam, né, eu demorava mais para explicar repositório. Hoje em dia ficou fácil. Por quê? Porque os sistemas operacionais para celulares e tablets, né, começaram a implementar repositórios. Então, o que é as lojinhas, né, a Play Store, a Apple Store? São repositórios de programas. Então, a Google vai lá, coloca um programa dentro do repositório. O que é um repositório? O repositório é um lugar na internet que fica um porradeiro de programas. E aí você usa lá a aplicação, que é o Play Store, para ele buscar esse programa e instalar para você. Então, eu quero instalar o WhatsApp. Você digita lá o WhatsApp, ele vai verificar se o WhatsApp está no repositório, porque às vezes pode não estar, tudo bem, mas aí em geral tá, né? O WhatsApp, principalmente, o programa famoso, ele vai lá e mostra para você. Então tem o WhatsApp no repositório. E aí você clica no botão instalar, o que aquele programa faz? Ele vai lá no repositório, baixa o arquivo e instala automaticamente para você. Tudo bem? Então o repositório é isso, é um lugar na internet onde a empresa coloca os programas à disposição do usuário, tudo bem? Então isso aí é um conceito que já vinha lá no Linux, né, durante muito tempo, né? Isso faz um enorme sucesso em celulares e tablets, né? A Microsoft tem aqui a loja, né, a lojinha aqui de programas, embora ela não está sendo tão usada, né, pelos usuários, né? Eu pelo menos uso pouco essa loja, né? Mas não sei vocês que estão me assistindo, mas essa ideia de repositórios é uma ideia antiga, né, do Linux. Tô explicando tudo isso, pessoal, enquanto tá aqui instalando, porque, né, para evitar cortar vídeo, então já vou adiantando algumas coisas aqui, tudo bem? Então o repositório é onde vão ficar os programas, onde estão disponíveis todos os programas que o seu servidor Debian pode usar. Eu posso futuramente adicionar novos repositórios, a gente vai ver como é que faz isso, adicionar repositórios de terceiros, tudo bem? Mas o que vai acontecer? Como eu baixei o CD de instalação mínima, ele vai buscar os programas diretamente do repositório, tudo bem? Então vocês, na próxima janela aqui, ele vai perguntar sobre qual repositório que você quer usar, tudo bem? Esse repositório, existem vários repositórios espalhados no mundo, né? Você pode puxar de qualquer um. A grande verdade é que são clones, né? Para você não ficar puxando de um único lugar, tudo bem? Então já está terminando aqui essa parte, e aí olha lá. Bom, ele quer saber se você quer, no meu caso aqui, nós temos apenas um único CD, que é esse CD aqui, tudo bem? Essa ISO aqui que nós baixamos, né? Ele quer saber se você baixou outro CD e você quer ler outro CD do Debian, tudo bem? No meu caso eu não tenho outro CD do Debian, vou dizer que não aqui, continuo. E agora ele quer saber da questão do repositório. Lá, o objetivo agora é encontrar um espelho do repositório Debian. Então ele chama de espelho, né? São clones do repositório principal do Debian. Você quer puxar esse repositório da onde? Em geral a gente escolhe aqui Brasil, tudo bem? Continuar, e aqui ele me mostra a lista de repositórios. Então tem o repositório oficial do Debian, tudo bem? Tem o repositório da Universidade Federal do Paraná, tem o repositório da USP, tem o repositório da RNP, que é um órgão do governo, tem o repositório, né, da Universidade Federal de São Carlos, né? Eu geralmente vou aqui no padrão aqui do Debian mesmo, tudo bem? Continuar. Ele vai me perguntar se eu uso algum proxy na minha rede, tudo bem? Em geral a gente não usa isso nas redes de computadores, era uma prática antiga, tá? Mas pode ser que, se você está executando em um ambiente empresarial, pode ser que tenha que configurar o proxy, mas no ambiente doméstico você não vai ter isso, então é só deixar em branco, continuar. E aí agora olha o que ele está fazendo aqui, ele está lendo
da internet. Então ele está buscando aqui arquivos da internet, tudo bem? Aí por isso que ele vai aparecer aqui que está demorando. Aí aqui depende da velocidade da sua internet, tudo bem? Ele em um primeiro momento aqui está obtendo 6 arquivinhos para ele dar prosseguimento, certo? Tá fazendo download, literalmente ele está usando a rede aqui, ó. Se vocês observarem aqui o símbolozinho da rede aqui, ó, tá piscando toda hora, tudo bem? E aí ele está buscando isso na internet e vai executar. Vamos aguardar aqui. Eu não vou cortar o vídeo não, porque não é um procedimento muito demorado. Então olha lá, ele agora que ele baixou, ele vai instalar esses pacotes que ele baixou lá do repositório. Bom pessoal, então agora ele caiu aqui nessa tela aqui, que é o seguinte: participar do concurso de utilização de pacotes. Na verdade, o que ele faz? À medida que você vai usando programas, ele envia estatísticas para a equipe do Debian, para a equipe do Debian saber quais são os programas que, em geral, as pessoas que usam Debian utilizam, quais são os programas mais utilizados pelos usuários, né? Eu, em geral, marco sim. Isso aqui não chega a ser uma invasão de privacidade, não é nada assim, né? Mas se você não se sente à vontade disso, você marca não aí no seu ambiente de trabalho. Eu marco sim, né? Nunca li que isso aqui teria problema. Ele vai, na verdade, enviar para a equipe do Debian que o seu servidor, né, que essa instalação aqui usou tais programas, e a equipe do Debian vai saber quais são os programas mais usados, quais são os programas menos usados. Ela pode priorizar, né, dar mais atenção a um programa do que o outro. Eu, em geral, marco sim, mas se você não tiver vontade com isso, marca não aí no seu ambiente de trabalho, né? Vou dizer que sim aqui. E agora vem uma parte muito importante, que é a parte onde ele quer me perguntar o que você vai instalar nessa máquina. E aqui tem que tomar cuidado, porque já vem marcada aqui a primeira opção, ambiente de área de trabalho do Debian. Se eu deixar marcada essa opção, ele vai instalar o Debian com interface gráfica, certo? E como eu falei, em geral, um servidor não tem interface gráfica, né? Se acostume com isso. É exatamente por isso que eu estou fazendo esse curso, para vocês se ambientarem em um ambiente sem interface gráfica, né? E isso não é só nos ambientes locais, né? Se você criar uma máquina virtual na nuvem, né? Na nuvem da Amazon, na nuvem da Microsoft, uma máquina Linux, né? Um servidor Linux lá, ele vai te dar um servidor sem interface gráfica. Você vai ter que acessar remotamente, tudo bem? E cair em um terminal de texto. Então, não marquem essa primeira opção. Isso tudo aqui são interfaces gráficas disponíveis para o Linux, tudo bem? Se por algum acaso você precisar de uma interface gráfica, tudo bem? Vinícius, eu preciso instalar um servidor Debian, só que eu preciso da interface gráfica. Eu instalo esse Mate aqui, tudo bem? Porque é uma interface gráfica legal e é uma interface gráfica leve. Já que você vai precisar de uma interface gráfica, não precisa ser uma interface gráfica toda bonitona, toda cheia de frufru. Então o Mate ele é o mais básico aqui. Na verdade tem outros aqui que são mais leves ainda. O LXDE é bem leve, o XFCE é bem leve, mas o Mate ele é mais amigável e também ele é leve, então eu prefiro ele. Mas no meu caso aqui nós não vamos usar isso aqui. Eu não preciso que essa máquina seja um servidor de impressão, então eu não vou desmarcar isso aqui. A única opção que eu vou marcar, que eu vou deixar marcada é essa aqui, utilitários de sistema padrão, tudo bem? Fazendo essa instalação aqui, eu estou fazendo uma instalação extremamente limpa, apenas com terminal, sem interface gráfica, e estou usando alguns programas que a gente vai precisar lá na frente, tudo bem? Então, vocês querem instalar o Debian modo texto, sem interface gráfica, deixa tudo desmarcado, só marca essa última opção, ok? Continuar, e agora finalmente ele vai baixar os programas da internet, tudo bem? Em geral são pacotes pequenos, por isso que vocês vão ver ali que ele avançou bem ali, né? Já baixou aí quase 100 pacotes, né? A internet também está ajudando, né? Mas em geral não são pacotes grandes, né? São pacotes pequenos. Ela já baixou tudo da internet, ele agora está começando a instalar de fato o Debian, tudo bem? Bom, eu vou cortar o vídeo e
quando ele tiver aqui no fim eu dou prosseguimento. Bom, pessoal, nesse momento aqui o que ele quer fazer? Ele quer perguntar se você quer instalar o Grub, né? O que é o Grub? O Grub ele é um programa que ele é usado para carregar o sistema operacional, tudo bem? Então, logo depois do processo de boot, o Grub, né? Ele entra em ação, tudo bem? E aí ele vai te dar uma lista de opções, você escolhe a opção. Se você pedir para inicializar o Debian de forma normal, ele vai e busca lá no HD o Debian e começa a carregar. Ele é um carregador de inicialização, tudo bem? Ele está perguntando se você quer instalar isso no HD, eu vou dizer que sim. E aqui ele quer saber em qual HD. No nosso caso aqui, o nosso HD ele é conhecido aqui como /dev /sda. Isso aqui lá na frente também do curso eu vou estar comentando sobre isso com vocês, tudo bem? Eu só tenho aqui um único HD nessa máquina virtual, um único hard disk virtual, então essa opção é aqui que eu quero que ele instale o Grub, tudo bem? Então vou mandar aqui continuar, ele vai instalar o Grub aí, tudo bem? E acabou, finalmente. Então vocês podem perceber que a instalação do Debian ela é bem mais detalhada. Ele pergunta um porradeiro de coisas, né? Porque a ideia aqui é que você está instalando um sistema operacional em um servidor. Então já não é uma instalação corriqueira de um PC, de um notebook, tudo bem? Então olha lá, instalação completada. Você clica aqui em continuar e aí ele vai finalizar a instalação, vai reiniciar a máquina, tudo bem? Então a instalação finalizou. Vamos aqui ó, esse aqui é o Grub. Então aqui ó, tem opções avançadas ou você quer carregar o Debian Linux, tudo bem? Deixa marcado aqui o Debian Linux, aperta Enter. Se você não apertou Enter, ele já carregou direto aqui, tudo bem? E ele já está carregando o sistema operacional do Debian, ok? Vamos só aguardar aqui. Nesse momento, pronto, o Debian está carregado, certo? Então no próximo vídeo nós vamos aprender a usar esse Debian aqui.